Gente linda, como vai? 1º de janeiro de 2025, seja bem-vindo, novo ano, seja bem-vindo, bem-vinda você que está conosco aqui no nosso programa Espaço Feminino e que seja um ano como a gente deseja, como a gente merece, de muita paz, de muita luz, de tudo que a gente planejou, está colocando aí nas nossas metas, se concretize. Lá do fundo do meu coração eu desejo isso para todos vocês que estão sempre conosco. E aqui no nosso programa, que seja sempre assim leve, gostoso, com muitas informações, com muita conversa, que seja um ano de muita parceria, boas vibrações nesta emissora também, viu? Vamos começar nosso programa Espaço Feminino falando sobre as previsões para esse ano de 2025. O que será e o que você deve saber sobre o seu signo? Hora de saber como será o seu 2025 aqui no nosso programa já já. Quais são as previsões, né? A gente sempre fica curioso para saber. Será que esse ano vai ser próspero? Boas energias? Fica sempre conspirando. Mas também depende da gente, né? Mas e aí? E os astros? O que tá dizendo lá? Já já a gente conta. Vem cá. Como é que foram essas festas, essas festanças todas? Chutou o balde? Exagerou? Tá pensando hoje, acordou meio assim, hoje, meu Deus, é hora de mudar, eu preciso mudar, eu quero mudar. A gente vai falar sobre isso, mudanças de hábitos, de rotinas, de estratégias. Será que o jejum intermitente é uma saída? A gente consegue emagrecer de fato? É possível ficar livre de doenças fazendo esse tipo de estratégia? A gente responde também tudo no nosso programa que só está começando. E hoje é o penúltimo programa para você participar da ação do nosso Espaço Feminino, da ação de Natal ainda. Quem sabe um presente da nossa árvore pode ser seu. E olha quantos presentes temos aqui para entregar para um telespectador ou telespectadora na próxima semana. Tem uma aplicação de Botox com o Dr. Vitor Rigo, tem presentes da Odonto Company, tem mais, viu? Nossa lista aqui tá grande de Papai Noel ainda. Tem vales compras da Droga Gênesis, tem presentes da Copatos, da Semil, tem New Color, mais kits com produtos capilares da Natila Hair Patos de Minas e do Samuel Melo. Tem o Niquelu, Mercadão dos Óculos, Provanza Patos de Minas, Anjos Colchões e Sofás, Óticas Diniz, Lojas Zen, Magras Patos de Minas, Empório dos Sabores, Modernos Supermercados, eita, árvore recheada. Ainda tem presentes mais exames da Maria Célia Calçado, Centro Comercial Doce Encanto infantil, adulto, brinquedos, presentes e enxovais. E ainda os Aflex Patos de Minas. Para participar é super fácil. Quem participou ao longo do mês de dezembro já está concorrendo. Quem participar nesta quarta e na próxima ainda tem chance de ganhar. Só mandar um WhatsApp, quero o presente da Lud Bahia, para o número 34 999474515 que você vai estar concorrendo. Aí, na próxima quarta, a gente sorteia ou eu posso te ligar para que a gente entregue um dos presentes. E tem um muito especial também. Olha aqui. Olha isso. Começar um ano já com R$1.000, assim, ó, tranquilo na conta. Cicobi Credicopa entrega pra gente. Participando da mesma forma pelo nosso WhatsApp. Combinado? Vou te esperar, hein? E olha só. Falando em Cicobi Credicopa, eu tenho que falar mais dessa cooperativa de crédito que, inclusive, oferece esse programa para você que acompanha sempre aqui o Espaço Feminino. Porque você conhece todas as vantagens do Cicobi Credicopa? Porque é uma cooperativa dedicada ao seu sucesso financeiro. É isso que interessa para o Cicobi Credicopa. Porque a inovação encontra confiança, reflete em solidez e também modernidade. Sempre com uma equipe para te atender, te oferecendo as melhores opções. E tem mais, viu? O Cicobi Credicopa promove o cooperativismo, a colaboração, educação financeira e o desenvolvimento econômico e social. Vamos aproveitar todas essas vantagens e se tornar um cooperado como eu, que sou uma cooperada Cicobi Credicopa. Porque é muito mais que um banco, é a nossa cooperativa de crédito. Gente linda, o programa começando agora, eu vou para o intervalo. Fiquem aqui comigo, eu volto já.
Na meta de um ano novo, muitas pessoas fazem aí, entre as promessas, entre os compromissos, mudar de vida, de hábitos, dar prioridade à qualidade de vida, apostar no bem-estar. É isso que a gente vai falar agora, de cuidados, de mudanças e mais do que isso, por onde começar. Normalmente a gente fica motivado quando está começando um ano para buscar tudo isso. Mas em algum momento a gente acaba se perdendo nessa trajetória que também é cercada de desafios. Às vezes a gente esquece de colocar isso em meio a essa jornada. E a gente fala também do jejum intermitente. Será que é uma boa estratégia? Funciona para emagrecer, para controlar certas doenças? Aí eu convidei o Dr. Éder de Paula, nutrólogo, para explicar tudo pra gente. Como vai, doutor? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo. Espero que essa conversa seja muito produtiva e que a gente possa esclarecer muitas dúvidas aí dos telespectadores. Agora, doutor, falando nessa questão que eu abri, a gente se propõe, eu tenho certeza que lá na meta da maioria tá, esse ano vai dar tudo certo, também na área que eu estou buscando, que é saúde, que é emagrecer, chega de tanta dor de cabeça com balanço, mas não é uma tarefa tão simples assim, e por quê? E o que principalmente nos atrapalha quando a gente está nessa caminhada de mudança? Isso, às vezes a gente tem que estabelecer metas, né? A gente está começando o ano agora. Estabelecer metas envolve uma conjunção de vários fatores, né? Existe um historiador aí que ele é estudioso, que ele fez um método para a gente lançar as metas de uma forma mais produtiva. Ele criou o método SMART, que primeiro ele vai especificar qual é essa meta, né? É importante saber. Ela tem que ser específica, por exemplo, eu não vou falar que eu quero emagrecer, simplesmente. Não, eu quero perder 10 quilos. A gente tem que estabelecer a especificidade da meta, qual é o tempo, né? Em quanto tempo eu vou conseguir essa meta? E ela tem que ser uma meta atingível, né? Então eu estou com 100 quilos, eu não vou falar, eu quero perder 30 quilos em 10 dias, né? Isso é improvável e eu não vou conseguir, provavelmente, né? E essa meta tem que ser uma meta realista, né? Uma meta que vai fazer sentido na minha vida. Para o início de 2025 é importante. Eu quero emagrecer ou eu quero ficar melhor com o meu corpo para o quê? Para melhorar minha saúde, aumentar meus anos de vida, melhorar minha relação com as pessoas que eu convivo e viver melhor de forma geral. Entendi. Então, por isso que às vezes a gente fracassa, porque eu só quero emagrecer, não, tem que colocar direitinho lá. Mas o que além disso, a gente não ter clareza no que a gente coloca, porque às vezes a gente vai começar, às vezes agora a gente já sabe que tem que fazer dessa forma. Mas o que na rotina, às vezes eu tô lá fazendo direitinho, fui no nutrólogo, ele me passou o plano, me deu todas as orientações, fiz os exames, sei o que não tá legal, o que precisa melhorar ainda mais. Mas o que acontece nessa caminhada que às vezes a gente não consegue chegar onde precisa? E às vezes a pessoa está até fazendo bonitinho lá e não consegue perder o tanto de peso que ela precisaria. O acompanhamento é o mais importante, né? A gente estabelece uma meta, dentro desse método que esse estudioso criou, ele cria um tópico lá que é acompanhamento da meta, né? Eu vou estabelecer uma meta aí, eu vou perder 10 quilos em 2 meses. É uma meta atingível, a gente consegue. Só que como que eu vou fazer isso, né? Primeiro eu vou ter que ter alguém para gerenciar, me ajudar a conquistar essa meta, né? Um nutrólogo, um nutricionista, vou precisar de um educador físico, né? Uma pessoa que vai me ajudar a fazer a atividade física e vai me cobrar sobre isso. Se eu estiver fugindo da meta, a pessoa que está me acompanhando, ela vai chegar, a sua estratégia de conquistar essa meta não está sendo produtiva, a gente não está tendo... não está conseguindo conquistar aqui o planejado. Então a gente tem que mudar um pouco a estratégia para conseguir aquela meta dentro daquele tempo estabelecido. Às vezes a gente se perde um pouco, né? Fim de ano a gente tem o Natal, o Ano Novo, a gente come mais mesmo. Início de ano tem muitas festas, né? Período de férias. Depois a gente tem o Carnaval, que também é um período mais prolongado, também que a gente fica, às vezes, a gente bebe, a gente sai um pouco da rotina. Se a gente
esquece um pouco desse planejamento. Aí vem a lista, isso. não acaba não, aí vem a Páscoa, aí depois tem aquela confraternização, aí depois vem férias, aí antes tem Fenamilho pra gente aqui na região, e aí por aí vai, não acaba essa lista. Se a gente for colocar isso, isso atrapalha todo a gente começar e depois interrompe, recomeçar, interromper. Isso. É importante estabelecer também, né, que a gente está falando aqui de peso, né, saúde, emagrecimento. No caso do corpo, o corpo não sabe se hoje é segunda, se hoje é terça, se hoje tem festa, se hoje não tem festa. Ele não sabe se é domingo, se é sábado. Ele sabe que eu acordei, que eu me alimentei, que eu fui ao banheiro, que eu bebi muita água e os alimentos que eu comi. Basicamente é isso. Se eu fiz dentro de 30 dias, se eu fiz 21 dias dentro do estabelecido, dentro do combinado com os meus profissionais, beleza. 60% aí do mês aí, eu tô dentro da expectativa que eu criei, né? E o restante tá fora. Então, a minha meta, se ela era uma meta muito específica, perder 10 quilos em 2 meses. Então, 60% aí do tempo eu tô fazendo certo. E os outros 40% já não tá dentro, né? Então, talvez eu não conquiste essa meta. Agora, se o profissional chega e fala, ó, para conquistar essa meta, você tem que ter uma dedicação de 100% ou de 90% do seu tempo. Sendo assim, a gente vai ter que abdicar de alguma festa, de algum feriado, de alguma viagem, ou ir na viagem fazer uma estratégia, levar um lanche saudável, fazer uma atividade física, às vezes numa viagem, às vezes no carnaval, por exemplo, que é muito difícil, né? Ou agora no início do ano, nas férias, a gente viajou. Fazer uma corrida, né? A gente tá na praia, correr na praia é ótimo. A gente tá viajando, sei lá, pro exterior. Arruma um jeito de fazer uma academia, né? Procurar uma academia próxima e estabelecer essas estratégias, porque a gente só tem um tempo, né? Você sabe qual é o tempo que a gente tem? Agora, pra mim. Só o agora, né? O amanhã pode não chegar e o ontem já foi. Então, tudo que a gente tem que fazer tem que ser hoje. Basicamente é isso. Agora, doutor, falando eu fiquei a maioria do tempo concentrada, dei conta de cumprir, às vezes não todo. Mas, por exemplo, vou lançar mão de uma estratégia que pode potencializar ainda os mais 60% que eu fiz correto ao longo do mês. Vou fazer a busca pelo jejum intermitente para acelerar esse processo no emagrecimento, mas também na busca pela saúde, porque eu sei que isso também vai me ajudar no controle de outras doenças. Funciona pensando dessa forma? Olha, o jejum intermitente é uma ótima estratégia, né? Ele envolve a gente tem melhora da glicemia, né? A gente tem o controle de algumas doenças que são doenças metabólicas, né? Doenças que envolvem um erro do metabolismo, né? Um erro de alimentação, um erro de atividade física, né? Sedentarismo. Então, o jejum intermitente basicamente é você comer menos do que você está acostumado a comer, né? Ficar um tempo sem se alimentar, né? Existem 2 tipos de jejuns. Existe o jejum calórico, que é aquele que você não ingere calorias. Existe o jejum metabólico, é aquele que você pode ingerir algum tipo de calorias, mas que não vai aumentar muito o seu índice, a sua glicemia no sangue, né? Seria alimentos de baixo índice glicêmico ou gorduras de boa qualidade. A gente pode lançar mão desse tipo de jejum se a pessoa quer apenas melhorar, por exemplo, a saúde, né? Ela não quer perder muito peso. Esse jejum seria um jejum mais indicado. E tem os controles de várias doenças, né? Principalmente doenças relacionadas ao metabolismo, obesidade, diabetes, algumas doenças autoimunes. A gente tem um pouco da remissão dessas doenças. É claro que sempre tem que ter um acompanhamento de um profissional, porque não é para todas as pessoas realmente, né? É possível a gente... Existem vários tipos de jejuns, vários protocolos. Algumas doenças seguindo o acompanhamento adequado e correto. Isso, existem vários tipos de protocolos, né? O ideal seria um protocolo personalizado para as condições daquela pessoa, né? Talvez a pessoa tenha ali um diabetes, que é uma doença que precisa um pouco da gente ter o controle mais rigoroso da glicemia. Se a pessoa usa uma insulina, então, se ela fizer um jejum num período que ela vai fazer o uso da insulina, então essa estratégia de jejum nesse tempo já não vai ser o ideal. A gente teria que mudar, né? Então, tem outras doenças também que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? E alguns certos tipos de pessoas que não estaria muito indicado fazer o jejum. Mas, em geral,
90% da população vai se beneficiar dessa estratégia, né? Até controle do peso, emagrecimento, melhora da condição metabólica, melhora de várias doenças, né? Aumento da longevidade, que tem vários estudos que já se colocam o jejum como um promotor de longevidade. Então, basicamente, está tudo relacionado ao jejum dessa forma. Agora, doutor, muitas pessoas preferem ficar a maior parte do tempo sem comer aí, pegando à noite e amanhã, avançando um pouquinho para tarde. Outras pessoas fazem em horários inversos. Tem algum horário que é melhor para poder fazer esse período em que não vai ter a ingestão de comida? E um tempo mínimo em que vai ter algum tipo de benefício? Isso é uma boa pergunta. Existem vários tipos de protocolos de jejum intermitente, né? Claro que a gente vai avaliar o paciente e vai definir com ele qual seria a melhor estratégia para ele. Mas o jejum é usado até em religiões, né? Existe um Ramadã, até para os cristãos a gente aí tem a Semana Santa, né? Que a gente faz um jejum assim um pouco menos rigoroso, mas no Ramadã, por exemplo, que é uma religião, né, islâmica, o jejum é feito durante o dia, a janela alimentar deles é só à noite, e mesmo assim o jejum é usado de uma forma que se conecta ao ser humano mais com Deus, né, com Deus deles, nós com o nosso Deus. Então existem esse tipo de jejum, existem também o mais indicado, né, para controle de doenças, que seria um jejum mais tranquilo, que é mais fisiológico, né, seria fazer o jejum quando a gente faz a última refeição à noite, vai dormir e fica o máximo de período possível sem se alimentar após o acordar. Seria o melhor, né, é mais fácil de fazer, é mais fisiológico e ele também, esse tipo de jejum, ele aumenta um pouco a longevidade. Agora, doutor, se eu tomo assim, então preferi fazer dessa forma, mas se eu tomo aquele cafezinho de manhã, coloco o adoçante, tem pessoas que vão utilizar o açúcar, o chá, e esses alimentos, eles quebram o jejum ou não? Essa é uma ótima pergunta. Igual como eu defini, né, existem 2 tipos de jejuns, mas qualquer consumo de líquidos, chás que não tenham açúcar, né, ou calorias, ele não vai quebrar o jejum, nem o jejum metabólico, nem o jejum calórico. Agora, se eu coloco no meu chá glutamina, whey, alguma coisa que tem um pouco de caloria, esse jejum já vai ser quebrado, o jejum calórico. Já o jejum metabólico, eu posso quebrá-lo, né, entre aspas, com alimentos de baixo índice glicêmico, gorduras de boa qualidade, né, de cadeia longa, alimentos de baixo índice glicêmico, né, chás, até um pouco adoçados, mas que não é um açúcar que vai levar muito a minha glicemia no sangue. Eu consigo quebrar o jejum calórico, mas não o jejum metabólico. Continuo com o jejum metabólico. O jejum metabólico seria mais interessante para melhora da longevidade, melhora das doenças, das comorbidades que eu possa ter, mas ele não é um jejum indicado para quem quer perder muito peso, por exemplo. Agora, o jejum intermitente, ele tem um prazo? Ou a partir do momento que eu me adaptei a ele, eu posso fazer isso a perder de vista? Ou eu tenho que dar paradas estratégicas por conta do organismo? O que a gente faz de certo e de errado nesse momento? Quem vai definir isso é o profissional, né, que está acompanhando o paciente. Existem protocolos semi-prontos, né, existe o protocolo de jejum 5x2, 5 dias comendo e 2 dias jejuando, né, e esse protocolo 5x2 é indicado para quem trabalha num ambiente que não é muito possível de fazer jejum. Então você vai comer normal de segunda a sexta, né, sábado e domingo você faz um jejum mais prolongado. Existem vários outros tipos de protocolo, né? 7x1 fazer um dia 24 horas de jejum e os outros dias a alimentação normal. E existem também os protocolos mais avançados, né? De pessoas que estão fazendo dieta cetogênica associada ao jejum, que já é um nível assim mais elevado, né? Que requer um pouco mais de cuidado, né? Existe um cara famoso que ele fez um protocolo desse, né? Que é o Dana White, sabe? O diretor do UFC. Que ele fez, se não me engano, mais de 24 horas de jejum. De 24 a 36 horas de jejum. Claro que tinha um médico acompanhando, ele tem que ficar hidratado o tempo inteiro. E assim, o antes e o depois dele é surpreendente. Ele estava um pouco inchado, ele saiu com a barriga trincada, né, após esse tempo de jejum.
Mas aí, mais do que nunca, você precisa de auxílio de um profissional. Esse sim, esses mais avançados, realmente, você precisa até de terapias associadas, né? Não só dos profissionais, mais de um profissional, né? A gente precisa de um nutricionista, nutrólogo, médico e uma terapia, né? De medicações, vitaminas, de reposição, uma hidratação que tem que ser muito vigorosa, né? Porque pra gente morrer sem o alimento, a gente gasta muitos dias. Ficar sem alimento. Agora, sem água, não é poucos dias sem água. Agora, partindo aí de tudo que você explicou pra gente até agora, o jejum intermitente, mais que tenha vários benefícios em vários âmbitos, nem todos conseguem se adaptar às estratégias, até porque nem todos vão conseguir fazer essas privações de alimentos, mesmo que mudando, né? Vou deixar de comer à noite, enfim, às vezes tu pode não conseguir fazer como deveria ser feito. E aí tem aquela falsa, eu estou fazendo jejum intermitente, mas talvez não esteja tão adequado ou não está. É importante definir também pessoas que não podem fazer o jejum, né? Que a gente tem que deixar uma contraindicação absoluta, né? Existem contraindicações relativas, né? Igual uma pessoa que está com alguma doença muito descompensada, um diabetes descompensado que usa insulina, talvez o jejum tem que ter alguma alteração, tem que ter um pouco de cuidado, mas existem pessoas que são absolutamente, a gente tem que realmente contraindicar o jejum, que seriam gestantes, né? Gestante precisa estar nutrindo o feto 24 horas por dia, então não é uma estratégia indicada. Lactentes, né? Recém-nascidos, todo momento está se alimentando e é importante, né? Essa alimentação. E também pessoas hospitalizadas, né? Que a pessoa que está hospitalizada, ela precisa de muita caloria, às vezes para vencer algum tipo de doença, ou uma UTI, né? Então, não é indicado fazer um jejum nessas condições. Então, ficar atento aí, se não pegar aquela receita pronta que às vezes a gente vai encontrar na internet. Minha amiga fez e me passou, e a estratégia dela pode ser a minha. Esse copia e cola, esse Ctrl-C, Ctrl-V do mundo virtual ou desse ambiente social pode não se aplicar com sucesso para a pessoa. Isso. E quando não feito de forma correta, a pessoa extrapola em algum determinado alimento, assim, pode acontecer alguma coisa. E aí eu já emendo outra pergunta. Quando você vai quebrar o jejum, né? Então já fiquei naquele longo período. Aí a pessoa pode comer de tudo, comer qualquer alimento? Duas perguntas boas. Primeiro, a primeira pergunta, né? Alguns cuidados que a gente tem que ter, principalmente com a hipotensão, né? Hipotensão, desidratação, que pode acontecer mesmo com o jejum mais prolongado, principalmente a hipotensão, né? A pessoa vai ficar um pouco mais lenta, às vezes fica um pouco mais fraca, se for fazer um exercício mais extenuante, ela não vai conseguir, né? Pode ter um desmaio, uma síncope. Então, nesses casos, é bom tomar um pouco de cuidado. No caso da quebra do jejum, esse é o mais importante, né? Muita gente faz o jejum, pesquisa na internet, né? Ao mesmo tempo que a internet democratizou muito as informações, tem muita gente pegando uma fórmula pronta que o fulano fez, se aplicando para ele, mas não é muito indicado. No caso da quebra do jejum, uma pessoa que quer perder peso, ela sempre tem que quebrar o jejum com proteínas. A gente não pode dar carboidrato no início da quebra do jejum, porque o corpo está sedento por calorias, né? Então, se eu faço uma alimentação muito calórica no início, minha glicemia vai subir muito e essa energia que entrou de uma vez vai ser estocada. Estocada em forma de gordura sempre, né? Se eu começo a quebrar o jejum com proteínas, esse mecanismo não vai ser feito. Então, quebrar com proteínas e repor vitaminas, né? Se for necessário, né? Se a gente estiver com baixa de vitaminas, além da hidratação, que é muito importante, porque se uma pessoa desidratada, ela pode vir a passar mal, ela pode gerar algum distúrbio hidroeletrolítico, né? Que são condições mais específicas que podem levar uma pessoa a procurar um atendimento médico, por exemplo. Bom, esse programa é importante para a gente refletir que às vezes a gente é tudo com muita pressa e a gente não respeita as próprias condições e não faz uma investigação do que o nosso corpo de fato precisa para promover essa mudança com segurança e bem-estar, porque se a gente busca o emagrecimento, antes de tudo, também a gente tem que pensar na saúde.
Eu sempre falo que a questão da estética ela vem como consequência, mas a saúde tem que estar em ordem, não dá para poder emagrecer a qualquer custo e a qualquer maneira e atropelar a saúde, porque o custo, sabe, em todos os sentidos vai ser muito maior. Então, promover essa mudança, pensar nesses cuidados, começar um ano bem, com essas orientações, elas são sempre válidas e a gente tem que colocar, sabe, na nossa rotina de reflexão. Lembra das metas, né? Uma importante da gente pensar em criar metas é o porquê que eu vou fazer essa meta, né? Essa meta é importante por quê? Eu quero perder 10 quilos por quê? Porque eu quero prolongar a minha vida, quero viver mais bem com saúde, aumentar o meu tempo com a minha família. Então, o porquê de fazer uma meta é muito importante, né? Ainda mais agora no início de 2025, que a gente tem aí 365 dias pela frente, né? E cada dia é um dia, então cada dia a gente tem que cumprir aquilo que a gente planejou, né? Se não cumprir, a gente gera uma frustração, que não é bom. E se a gente estabelece uma meta inalcançável, a gente não vai conseguir essa meta, né? E vai gerar pra gente uma frustração, e a gente pode se perder pelo caminho, né, e cair em outros problemas, né, de não conquistar as metas estabelecidas. Aí não dá. Doutor, muito obrigada pela sua presença no nosso primeiro programa de 2025. Tenho certeza que nós vamos fazer muitos encontros aqui, porque a gente tem como compromisso também levar essa informação de qualidade, propor reflexões, dar alternativas e mostrar que há caminhos para promover todas essas mudanças que a gente tanto quer, priorizando a saúde e os cuidados sempre com muita segurança e olhando para as nossas necessidades e baseado aí em informação que a gente pode levar no contexto da nossa vida. Eu que agradeço, tá? Estou à disposição sempre que precisar, né? Fico muito feliz de estar vindo aqui, né? E para mim é uma honra estar aqui. Aí o endereço, o contato do Dr. Éder, caso você queira aí mais informações para você. Bom, nós vamos para o intervalo, mas é daquele jeito, rapidinho, eu volto já. Gente linda, o que esperar para esse ano que começa hoje? O que reserva a astrologia? O que esperar dos signos para esse ano? A gente quer saber tudo. Aí eu chamei quem entende, né? Ale Freitas, taróloga, vem contar tudo pra gente. Como vai, Ale? Tudo bem? Muito bem, querida. E você, como é que foi o ano de 2024? Eu falei isso no programa passado, que foi meu aniversário. Eu acho que 2024 assim, me atropelou de uma forma que me deixou um pouco sem fôlego, sabe? Todos. Ele foi uma provação para mim muitas áreas, foi complicado, o fechamento do ano, muita coisa, e não é porque eu deixei de fazer ao longo do ano. É porque quando vem, suja, tem que enfrentar, e aí bora lá, né? Exatamente. E o seu foi bem? A mesma coisa que você falou, eu faço minhas suas palavras. Compressor. Parece que passou um rolo, ainda mais que a gente tinha alguns aspectos astrológicos bem pesados, mas que para 2025 eles vão dar uma maneirada para alguns signos. Então, peraí, eu posso fazer assim na poltrona? Pode. Sabe? Justamente. Até quando a gente deita na poltrona, vai... Nossa, tipo isso? Foi, justamente o aspecto mais pesado foi o que você sentiu, porque foi no seu signo, Plutão em Capricórnio. Ele ficava indo e voltando para regularizar coisas que ainda estavam muito fechadas, assim, sem ideias novas, sem criatividade. Agora ele está em Aquário. Então a gente está numa era de Aquário, com Plutão, que é um planeta que dá uma... ele faz uma bagunça para depois ele organizar. Ele vai aonde... Isso, né? Tem. Por que não tem assim, né? Ficar com a melhorzinha, sempre virar esse tufão passando na vida da gente. Eu acho que agora em 2025 as pessoas vão começar a acreditar um pouquinho mais nessa questão astrológica, porque... A gente não tinha lá atrás, nos anos 80, os filmes do Exterminador do Futuro, né? Carros voadores. A gente tá vivendo isso. Tá faltando só o carro voar, né? Mas a gente já tem aí o Elon Musk preparando alguma coisa pra gente, pra os próximos anos. Antes da gente entrar mais, assim, o que reserva pra cada signo, 2025 no contexto geral, o que diz o tarô, por exemplo? Então, no oráculo, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu sou reconhecida justamente por ter responsabilidade e coerência com isso. Então, previsões de oráculos, elas são um pouco mais
melindrosas, né? Porque a gente depende muito da energia que está rolando. Então a gente se baseia um pouco melhor nas previsões astrológicas, porque através delas também a gente consegue acessar a energia pelo oráculo. Então é mais fácil eu fazer uma previsão para você com o oráculo, especificadamente para você. Entendi. E para um momento. Vamos supor, você me pergunte assim, Ale, dá para me abrir o oráculo agora e perguntar sobre a política? Eu vou ter uma base. Mas se eu olhar para a interpretação astrológica, ela vai me deixar um pouco mais... vai contextualizar um pouco melhor para eu ir por camadas. Vamos aqui ver até o primeiro semestre. O primeiro trimestre, por exemplo, aí vai ficando mais tranquilo. Porque se eu abrir aqui, por exemplo, ele fica muito aberto. O financeiro, por exemplo, do Brasil vai melhorar esse ano. Aí a gente olha... mas isso 99,9999 brasileiro quer saber. Porque do jeito que tá tudo tão confuso... Eu coloquei algumas coisinhas aqui pra gente. Então... o que a gente pode esperar? Vamos começar da economia? Vamos. É justamente isso. Uma das previsões mais, assim, com interpretação também das figuras de Nostradamus de Baba Vanga, porque eles são conhecidos há muito tempo, serem os videntes que têm essa gama de previsões que vão se concretizando. E a gente tem também os Simpsons, né, que a gente não pode esquecer que eles acertam muita coisa. Então, dentro da economia do Brasil e do mundo, por exemplo, as configurações astrológicas, elas falam que haverá uma recuperação econômica global, mas com desafios. Então, vamos lembrar que esse ano no Brasil, a gente já tem implementação do Drex, que é um assunto assim que poucas pessoas têm conhecimento, e eu convido a muitos a pesquisarem isso para se prepararem. Nós brasileiros. Depois vocês vão falar, uma revolução. Não vamos entrar nisso não. Não vamos entrar não. É uma coisa polêmica e aí te direcionar que você deve... Mas assim, que você deve ir fazendo isso é um pouco... É uma transformação. Então, a gente está falando de economia, a gente tem que olhar também para coisas que vêm para melhorar. A gente não sabe ainda se isso vai ser, então não vamos aprofundar. Mas a gente vai ter também mais foco em turismo, né? Vai se abrir mais a gama para isso. Então, quem tem negócios com turismo vai ter mais oportunidades de financeiro, melhorando esse ano de 2025. Foco em sustentabilidade. E impulsionamento de setores verdes, de quem tem MEI. Tem muita gente que da pandemia para cá vem liderando, né, esse aspecto de abrir a sua própria empresa. Então, isso vai melhorar bastante também. O governo está com incentivos interessantes para quem quer ter sua própria empresa. Então, isso eu acho que é um respiro. É uma forma das pessoas não terem tanto medo de perder emprego da CLT, ainda mais com aquela discussão também, né, do 6x1 e tal. Então, essas coisas todas vão ter uma grande mudança. A gente vai ver um giro não de 360, mais de 180 graus, sim. Ale, e assim, será um ano mais tranquilo nas questões de adversidades ambientais, porque esse ano também foi complexo. Aliás, o ano de 2024 foi muito complexo. Nós tivemos aí a questão da seca que castigou, a questão das queimadas, a gente teve desastres com muita chuva, principalmente no sul do país, e complexo isso. Esse ano vai ser mais tranquilo ou o meio ambiente vai aí continuar? A gente vai ver aí todas essas questões. Elas precisam de atenção. A gente não valoriza esse tipo de situação só quando tá pegando fogo, né? Então, querer dizer pegar fogo não é pegar fogo mesmo, gente, é no sentido literal, é só quando tá bagunçado que a gente vai prestar atenção. Mas a gente tem aspectos astrológicos que são um pouco tensos. Não é à toa que tem algumas pessoas que amedrontam, né? Videntes, porque eu não me considero vidente, já falei isso, sou taróloga e astróloga. Então, previsões astrológicas, elas são um pouco mais corretas, porque a gente usa elas também para ver o clima, né, meteorologia e tal. Então tem algumas videntes que às vezes pegam essas previsões e elas faz aquele rolê todo. A gente vai ter uma preocupação? Sim, vai ter preocupação com enchentes agora, todo ano, não é isso? Esse ano tá um pouquinho mais forte, igual foi ano passado também, entendeu? Todo ano é a mesma ladainha. Então, a minha mãe falava isso, todo ano o povo fica falando de enchente e tal. Gente, é verão, mãe natureza, então se prepara, né? Mas o que a gente tem visto ano a ano é que as coisas vão ficando piores, ainda mais com uma falta, às vezes, quando não tem o planejamento, assim, de construção, de permissão de construção naqueles locais, ou as pessoas continuam ali. Então, tem uma série de coisas que a gente pode antecipar para evitar danos ainda maiores. E aí,
até na área ambiental, por exemplo, com a seca apertando do jeito que está, e a gente vê grandes áreas sendo consumidas pelo fogo, até muito pela ação humana. Aqui em Patos, por exemplo, ano passado a gente viu sujeito chegando na mata e colocando fogo lá para acabar, né? Mesmo, então, assim, intensificar uma fiscalização. Mas mais do que isso, trabalhar a educação ambiental, ela é fundamental, porque é apostar na mudança do sujeito. Essa parte da educação, ela é interessante, porque isso vai ter muito incentivo também. Então, é uma parte para 2025 que fala sobre Urano em Gêmeos, que vai experimentar a inteligência artificial com a comunicação e tecnologias. A gente já está vendo muito isso, mas ela vai ser implementada nas escolas, a gente vai ter mais controle e sem celular na escola, hein? Eles tiraram, com né? Controle, isso aí, Eles tiraram, né? Mas a gente não sabe se vai funcionar muito bem. Tinha um programa muito interessante do governo, eu até fiz o meu estudo de mestrado nele, que era o Proinfo, que era de você levar a tecnologia para a escola, né, colocando as salas de computadores, os alunos acessando ali. E aí teve alguns problemas de manutenção, de equipamentos para todo mundo, e aí falei, nossa, vem o celular. Então é uma forma, o Proinfo é um programa que ficou obsoleto, e aí vem essa possibilidade de usar o próprio equipamento, e aí, mas tem outras questões. Eu acho que é pela segurança. E além disso, também tinha problema de navegabilidade. Enfim, é uma coisa a se discutir aí. Mas como essas situações, né, que a gente já vem falando, a inteligência artificial, eu acho que o mais preocupante é as redes sociais, até para os adultos. Nós, adultos, não estamos sabendo usar as redes sociais, porque a gente está permitindo ver e passar por cima de comentários que são extremamente agressivos, que são tóxicos, que falam de racismo, né, que pegam no pé muito da mulher, por exemplo. Então, é uma mudança que vai vir agora para 2025 e 2026, são mudanças drásticas nas leis das redes sociais. Isso aí já está sendo implementado. Lógico que agora, né, foi o final do ano, o início do ano, não é falado sobre isso, que a gente sempre quer esperança, mas vem por aí leis muito severas no controle de redes sociais para adultos, né, para Instagram, para Facebook, para todas. Você está vendo que lá nos Estados Unidos, por exemplo, o TikTok já foi proibido, né? A gente vai pro intervalo agora, Ale, e na sequência eu quero saber, assim, pra signo. Já falou Capricórnio, que parece que eu vou poder deitar na volta. Vai, um pouquinho só. Ai, meu Deus, eu achei que eu podia deitar mais. Mas faz assim, eu vou pro intervalo agora, já a gente volta e a gente passa rapidinho por todos os signos, pra saber se a gente vai poder ficar muito tempo assim, ó, respirando tranquilo na poltrona ou não. Tem que ficar focado, porque não é moleza não, já. Gente linda, agora sim, de volta com o nosso programa Espaço Feminino, último bloco do primeiro programa de 2025, e que esse ano seja indo aqui nesse espaço, no seu lar, no seu trabalho, viu? A gente torce muito para que a gente possa respirar mais tranquilo. Ale, tranquilidade, paz. Tem algum signo aí que vai ter isso, mas vamos passar por todos eles. Vamos fazer isso? Vamos fazer um pouquinho de todos para todo mundo já ficar antenado. Vamos começar. Pode começar assim? Eu já coloquei até na ordem aqui de Áries, né? Que você colocou? Comecei pela ordem. Deixa eu ver aqui os outros signos. Aí a gente vai começar com Áries, não. A gente vai começar com Touro, porque a Áries está na segunda tabela. Depois eu te explico qual. Então vai. Então pode ir na sua ordem, hein? Quais signos terão mais facilidades em 2025 e quais signos enfrentarão mais dificuldades? Então, os signos com mais sorte vai ser Touro, começando, porque ele trabalhou muito. A gente é taurina, a gente sabe que a gente trabalha muito, né, dona Ludmila? Porque o meu tem Você é Capricórnio com a Lua em Touro, então, ou ascendente? Ascendente. Então vale também para a senhora. Então, o alívio da saída de Urano, né, que é um planeta que fala sobre transformações, revoluções, ele vai permitir mais o foco em conquistas financeiras, mas vai dar um alívio para a gente não precisar correr tanto atrás, porque a gente já plantou. Então, esse ano de 2025 a gente vai colher, e quem sabe um romance por aí.
Gêmeos, Júpiter no início, né? Nesse início de ano vai impulsionar crescimentos e amizades. Então, Júpiter é um grande benéfico. E Gêmeos é um signo muito comunicativo, muito criativo. Então, ele também vai ter mais facilidade com conexões e com negociações. Câncer, a entrada de Júpiter em Câncer marca um período de sorte e expansão. Como eu disse, Júpiter sendo um benéfico, grande benéfico, ele também vai ampliar a sorte desse signo de Câncer. Vai deixar a família, o campo emocional, porque Câncer é regido por Lua, né? Fala muito de emoções, de família, vai deixar essa parte também um pouco mais aprazível, mais tranquila de se lidar. Aquário. É o ano de Aquário, porque a gente tá na era de Aquário e Plutão tá em Aquário e Aquário adora fazer... Aquário qual mês é? Aquário é fevereiro. É antes de... Gente, então já. Capricórnio, né? Depois de Capricórnio. Antes de Capricórnio. Eu dou uma confundida com as datas, porque é muita coisa pra guardar. Peraí, Aquário é o quê? Aquário é depois de Capricórnio. Então é janeiro. Isso, não. Em janeiro é até dia 21 de janeiro, né? Então ele é de 21 de janeiro até fevereiro. Né, o mês dele também, exatamente. Plutão em Aquário, transformação e empoderamento. Então, é o ano de aquariano, porque eles vão estar com a perspectiva mais alta para ajudar, para ser procurado. São pessoas que conseguem pensar mais rápido, né? Então, não colocam a emoção na frente da razão. Ao contrário, né? Aquariano é muito racional. Então, eles vão estar com mais papéis de liderança e, provavelmente, o financeiro irá aumentar bastante. Os próximos aqui. Peixes também, a gente vai ter uma grande grama de facilidade. Pisciano é um pouco difícil de lidar às vezes, porque ele leva tudo pro lado pessoal, já que é um signo de água. Mas esse ano ele vai conseguir ter mais fluidez, vai se reconectar, vai ter mais criatividade e vai se abrir também a novas oportunidades. Agora a gente vai para aqueles signos que não... Só esse, mas gente, não deu nem metade. Deu 5. Gente, tudo nem é colheita, calma. Não, mas peraí, Capricórnio não tava nessa lista não de quer cima, dizer, não? Calma. Isso não Tô quer dizer... Tô preocupada porque eu podia respirar. Mas pode respirar... 2024, não. Mas pode respirar de dificuldade. Amiga, olha o tanto que você ganhou em 2024 de experiência. Não, eu sei. Eu parto desse pressuposto, assim, que mesmo que seja muito difícil, a gente aprende muito com isso, a gente ganha muito. Mas às vezes a gente precisa de um respiro maior. Mas enfim, então manda bora. A gente tá preparada aí pro resto. Olha, eu vou começar pelo dela pra dar essa canja pra ela, né? Capricórnio vai estar voltado pra organização. Então, assim, o financeiro e a estabilidade profissional, eles estão voltados pro foco. É como se você tivesse construído tudo que construiu e agora você tem a oportunidade de fazer algo diferente. Então, vai surgir nos capricornianos esse ano a vontade de fazer algo bem diferente do que eles já estão acostumados. E é difícil. Tipo, sei lá, vamos supor que você faça... algo assim, totalmente diferente do que um signo de terra é acostumado. Porque você é muito rotina, muito apegada. Não, mas eu gosto dessas coisas que saem muito bem do alvo. Então, aí você vai olhar outra... Talvez é meu ascendente que grita muito mais do que meu signo. Eu acho que o meu ascendente às vezes grita mais. Grita mais, eu acho. Porque você já concluiu as tarefas, porque você é muito apegado a concluir tarefas. Não, isso é do Capricórnio. Exatamente. A gente não consegue passar para outra coisa. A gente passa, mas se não termina uma coisa... Exatamente. É tipo assim, não me chamo fulano de tal. Eu não me chamo Ludmila Bahia se eu não termino. É tipo isso. Áries é um ano de encerramento e novos começos. A gente está com Marte retrógrado em Áries, então o ano vai começar um pouquinho mais complicado para esse signo. Por quê? Porque o planeta que rege o signo dele, que é Marte, está em retrogradação. Então, quando ele está em retrogradação, ele não faz um movimento normal. Então, a gente tem uma tendência a não segurar a raiva, a gente tem a tendência de se estressar mais rapidamente, descontar em todo mundo, deixar falar as coisas. Então, é para os arianos terem mais reflexões sobre o que perderam em 2024 e a facilidade vem a partir da energia que ele causa a ele mesmo, né? Então, se ficar pensando negativo, se ficar nervoso, vai atrair isso. Então, é voltado mais para autoanálise mesmo. Leão, que é o meu ascendente também, sofro demais com Leão.
Leão é um signo muito orgulhoso, então a gente vai ter algumas mudanças em relacionamentos, justamente que eu acho que eu vivi muito esse ano. Rindo porque sabe, não, Leão vai sofrer. Vai. Leão. Não, porque você falou rindo, tipo assim, ai meu Deus, eu vou ter que falar, mas Leão vai sofrer. Tipo, Leão vai ser, então o que mais vai sofrer de todos aí? Não, não é o que mais vai sofrer, porque Leão... Mas mais vai ele ser desafiado, digamos? É um desafio maior. É porque é orgulhoso. Signo de fogo é muito orgulhoso. Leão, Áries e Sagitário, eles dão a vida pra não reconhecer erros. E a hora que a gente tem que reconhecer, a gente tem que se dobrar, né? Então é por isso. E tem gente que fala que não acredita em signo. É incrível, né? Então vai promover uma conexão e um ajuste de meta pessoal. Porque leonino não gosta de pedir ajuda. Ele gosta que as pessoas observem que tá precisando de ajuda. Sabe? Eu sou daquela que faz assim, faz aquilo ali pra mim. Aí a pessoa tá demorando, pode deixar, vou lá fazer. Então a gente precisa pedir ajuda, porque a gente não é uma ilha, a gente não tá sozinho. Assim. Então, sobrecargas. Pra gente resolver logo, mas aí vem, pra fechar o ciclo, a gente vai lá e resolve. Então agora esse final de ano, eu passei apertos que eu tive que falar, cara, eu tenho que pedir ajuda. Que eu tento fazer tudo sozinha, eu sou orgulhosa. Então, Leão, Sagitário, qual mais? Leão, Virgem também, que vai precisar rever parcerias. Virgem é muito crítico, muito fechado, não gosta de pedir ajuda também. Libra, que precisa se decidir, porque Libriano adora decidir para as outras pessoas, né? Mas ele não consegue decidir para você, para si mesmo. Então vai ter que melhorar essa colaboração estratégica. Escorpião, para incentivar os relacionamentos, vão fazer terapia, porque é muita vingança. Qual? Escorpião é muito vingativo. Gente, ela tá rindo de deboche. É de deboche. Escorpião vai sofrer assim também? Não, é porque eu lembro dos meus amigos escorpianos que eles torcem o nariz pra qualquer coisa que eles precisam realmente pedir ajuda, se dobrar. Então é um ano de muita redescoberta pessoal. A gente tá às vezes rindo aqui e tudo, mas assim, a gente vê a humanidade muito, cada vez mais individualista. Exatamente. O que tá no meu quadrado me pertence e o de lá... Isso é uma parte espiritual muito densa, que a gente não consegue acessar. E a gente vive numa comunidade, nós somos uns pelos outros, né? A minha mão dá da sua, que dá ao outro, e assim a gente consegue. Então, assim, a gente tá falando, às vezes, rindo aqui e tudo, mas é uma forma das pessoas refletirem também sobre as ações que elas tomam. Exatamente, porque a gente tá conectado com o telefone, mas igual eu passei um final de semana no hospital com meu filho e não tinha internet lá dentro, a gente teve que se conectar com as pessoas. E aí só das vezes alguém falar assim, você quer um café? Buscar, a gente meio que fica, nossa, que educado, nossa, eu mereço isso, porque isso não existe mais. Então, tá muito forte isso tudo, assim, é algo muito maior, sabe, assim, do repensar mesmo, do individualismo, do aqui, né, eu no meu espaço ali, aquilo é suficiente, a gente precisa do outro para tudo, para você executar o seu trabalho, para você conseguir o que você quer, para ter o alimento à sua mesa, e por aí segue. Exatamente. E o último signo, que foi Sagitário, né, renovação e expansão emocional também, que é um signo que às vezes não pensa nesse sentido que só quer viajar, quer brincar, quer festas, e tudo que a gente faz, a gente reverbera em outras pessoas. A gente não pode achar que a nossa ação, ela é íntima só nossa. Dependendo do que você pratica com você mesmo, você vai afetar o seu ao redor. Então, hoje eu falei isso com a minha filha, né, e tava fazendo ela refletir. Você não pode fazer uma escolha assim assado, porque você vai refletir em todo o seu ambiente. Então, você tem que pensar na escolha, se a sua escolha pessoal, ela realmente é sua, e se ela não vai afetar a mãe, o irmão, o avô. E as pessoas esquecem disso hoje. É tudo mas isso, é o individualismo. Você não pensa, o seu quadrado é o que te interessa. Mas não é só assim, do individualismo pensar na sociedade, sabe? Assim, com o outro que você não conhece. É o individualismo até no seu próprio núcleo familiar, de contatos, assim, é só eu que me interessa, a outra... É igual você falou. Tá lá, ela que se resolva, o problema é dela. O problema é realmente dela, ela que colheu, mas você está próximo e nós somos... Igual todo mundo, né, falou sobre esse final de ano, o trator passou em cima da gente e tal. Muita gente sentiu dor de cabeça, sonhou com várias coisas, viu às vezes
empacamento, né? Uma trava. Eu não sei se você sentiu isso, mas teve dias que eu queria fazer as coisas e eu tava travada. Eu não sabia identificar se era astrológico, se era problema pessoal, se era problema profissional. E uma coisa que eu parei pra pensar na hora que eu tava no hospital com meu filho, eu falei, e as crianças? Elas também sentem essas coisas diferentes, porque ela aumenta a ansiedade vendo os pais, os adultos que a cercam, e elas não sabem falar. Vocês já pararam para observar crianças também? Quando fala de vulto, quando fala que não tá sentindo bem, dor de cabeça, parar de achar que é só criancice e dar atenção. Porque é o foco também, não adianta só a gente prestar atenção que tá doente, não. Porque a gente esquece que a nossa correria do dia a dia, o nosso trabalho também afeta eles. E depois a gente vai lembrar, não se lembra que isso lá na frente reverbera. Somos adultos, por exemplo, de uma geração que não se curou, que não fez terapia, que escondeu problemas, que não falou sobre solidão, que não falou sobre mãe solo. E a gente tá vendo isso agora, a gama de problemas que isso causa por não refletir, principalmente nos homens, né, que não ajudam suas esposas, que não veem o quanto as mães são sobrecarregadas, são poucos que conseguem ver, entendeu? A Fernanda Lima estava falando sobre isso outro dia, né? Por que o meu marido é um homão da porra? Cadê as mulheres que são também? Nós mulheres temos a mania também de exaltar o marido da outra, às vezes, porque ele lava uma louça, porque ele varre uma casa, nosso seu marido é maravilhoso. A gente é machista com isso também. Então, tudo isso que eu falei aqui de reflexão, a gente está entrando nesse patamar e vai aumentar-se para 2025, 2026, e Chico Xavier, colocando aqui um pouquinho de espiritualidade, um pouco mais densa, Chico Xavier avisou isso pra gente lá em 1970. Se você colocar ali no YouTube, programa Pinga Fogo, ele vai estar falando até dos ETs que supostamente estão aparecendo agora em maior escala. Muito bem, a primeira pincelada da Alê para 2025, para uns vai estar meio confuso. Mas quer saber? Você dá conta. A gente tá... Você dá conta. E o que você vai passar vai te fortalecer para você chegar no final vitorioso. Você pode ter certeza. A gente cai. É difícil? É. Mas perca a sua esperança, sabe? Olha para cima e fala, eu tenho alguém em que eu dou a mão e que me estende. É isso que importa. Busca a sua força lá de dentro, que a gente dá jeito. Ale, muito obrigada pela sua presença. Te espero daqui uns dias. Muito obrigada. Eu colocar sempre as cartas à mesa. E ver as próximas previsões. Eu fico orando pelo tempo todo, né? Mas ela falou que hoje não era a vez dele. Não, então tá bom. Não é adequado. São energias pra hoje muito não. fortes. Então a gente vai, quando a gente... eu vou abrir pra galera que tá participando e a gente vai colocar aqui. No próximo programa, do jeito que a gente faz, né? Com aquelas participações. Isso mesmo. Ale, obrigada, viu? Eu que agradeço abençoado para você também, querida. E a gente termina o nosso programa. Muito obrigada. Lá do meu coração, lá do fundo mesmo, te desejando o melhor para esse ano que começa hoje. Pisa com o pé direito. Pensa aqui, vai dar certo. Age da melhor forma. Os bons pensem, viu? Beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Agora, NTV News para você. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito.